Olá, queridos, vamos para mais uma na diário. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você tem convicção na soberania de Deus? Você tem convicção na soberania de Deus? Aí você pergunta, pastor, o que é soberania de Deus? O que isso significa? Querido, soberania de Deus, ela significa controle absoluto, poder supremo, direito de governar. Então, somente Deus, ele é soberano. Porque somente Deus, queridos, tem um controle absoluto. Somente Deus, queridos, tem um poder supremo. Somente Deus tem o direito de governar todas as coisas. Tem o direito e governa todas as coisas. Quero compartilhar um texto com você para poder fundamentar tudo isso. Romanos, capítulo 8, verso 28, diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, queridos. Segundo o seu propósito. Ter convicção, queridos, da soberania de Deus não é concordar intelectualmente, simplesmente. Ter convicção da soberania de Deus é confiar profundamente nessa verdade, é confiar que Deus ele é soberano, que Deus ele controla todas as coisas, especialmente quando a vida ela dói, quando os planos eles dão errados, quando o mal parece prevalecer. É descansar na certeza de que há um Deus todo-poderoso no controle de todas as coisas, com um propósito, com o propósito de fazer aquilo que lhe apraz, com o propósito de glorificar o nome dele e trazer edificação, queridos. A soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana. Tem muitas pessoas que não gostam quando nós falamos a respeito da soberania de Deus, ou quando se fala da soberania de Deus, porque acham que falar sobre a soberania de Deus anula a responsabilidade do homem. Não anula. Deus ele tem um controle de todas as coisas, mas eu sou responsável pela decisão que eu tomo. Você é responsável pela decisão que você toma. Você tem responsabilidade, queridos. Então, eu quero trazer para você algumas perspectivas diferentes a respeito da soberania de Deus, para a gente compreender melhor a respeito da soberania de Deus. Como, por exemplo, a soberania de Deus nos faz confiar no caos. Ela nos faz confiar, mesmo em meio ao caos. Mesmo, queridos, no tempo de pandemia, de perdas, injustiças, Deus, ele não foi pego de surpresa. Lembra o período de pandemia que nós vivemos, intenso? Deus, ele não foi pego de surpresa, ele estava com tudo no controle, porque ele é soberano. Mesmo diante de injustiças que parecem acontecer na política, entre os mais necessitados, entre países envolvidos em guerra, enfim, Deus ele está no controle de todas as coisas, ele nunca é pego de surpresa. Ele reina, queridos, ele tem um plano maior. Isaías 55, verso 8 e 9, nós podemos ver isso. Outro aspecto dentro da soberania de Deus é a esperança na adversidade, queridos. A soberania de Deus nos ajuda a ter esperança no meio da adversidade. Deus ele usa todas as coisas, boas e ruins, para cooperar para o bem daqueles que o amam e foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse bem, queridos, é nos tornar mais parecidos com Cristo. A gente percebe isso no verso 29, ele vai mostrar isso daí, que esse bem, todas as coisas, todas as adversidades que nós vivemos, a desesperança que nós vivemos, cooperam, queridos, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Por quê? Porque Deus quer nos transformar, Deus quer que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Como assim? Então, a dificuldade que nós vivemos, os problemas que nós vivemos, os infortúnios que nós vivemos, queridos, Deus ele transforma em bem. Deus ele faz com que isso coopere para o nosso bem, coopere para que a gente seja mais parecido com Jesus. Outra coisa, dentro desse aspecto da soberania de Deus, é a paz nas decisões. Saber que Deus é soberano, saber que Deus tem um controle de todas as coisas, isso nos faz refletir sobre a paz nas decisões. Nós sabemos que Deus, queridos, ele dirige nossos passos. Como diz Provérbios 16, 9. Decidimos com sabedoria e oração, sem ansiedade paralisante. E a última coisa, queridos, é descanso
na providência, descanso na providência. Nós confiamos que Deus ele suprirá e cuidará, pois Ele controla todas as coisas. Acreditar na soberania de Deus é crer nisso, é confiar nisso. Você crê que Deus é soberano sobre a sua vida, sobre as suas circunstâncias, sobre o mundo? Cultivar essa convicção, queridos, ela exige fé. Ela exige fé. Meditação na palavra de Deus e escolha deliberada em confiar nele. Descanse na segurança do trono de Deus. Quando que você manifesta que você acredita na soberania de Deus? Quando vem a adversidade, quando vem os problemas. Eu falar que Deus é soberano, que eu acredito na soberania de Deus, somente de boca, somente do intelecto, isso não diz muita coisa. Claro, isso tem influência, mas não diz muita coisa. Mas você vai provar e você vai estar manifestando a soberania de Deus na sua vida quando você acredita que, quando você passa por algum problema e você tem amado a Deus, você foi chamado de acordo com o propósito soberano de Deus, aí você acredita que aquilo que você está passando tem um propósito maior. Você confia em Deus, você diz: Senhor, me ajude a passar por tudo isso porque eu sei que o Senhor tem um propósito maior. Tem um livro que, quando você tiver oportunidade, que você busque na internet, tem ele digitalizado e a editora disponibilizou ele gratuitamente também digitalizado, que é um livro Cristo e o Coronavírus. Cristo e o Coronavírus, que John Piper escreveu. Ele mostra que Deus está no controle de todas as coisas. E tem outro livro do John Piper também, muito interessante, que, aliás, ele fala sobre a questão do como glorificar a Deus com o meu câncer. John Piper, ele teve câncer. Então, ele falou sobre isso. Como glorificar a Deus com o meu câncer. Imagina só, numa enfermidade, estar cometido de um câncer, eu entender que Deus tem um propósito com isso. Já que eu amo a Deus, já que eu fui chamado de acordo com o seu propósito soberano, eu creio nisso, confio em Cristo Jesus, entreguei a minha vida para Ele. Imagina só, eu consegui olhar para uma enfermidade como essa, um câncer, e buscar e entender a glória de Deus em tudo isso. Queridos, é somente Deus para nos conduzir, porque isso não é fácil, mas busque isso diante do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder meditar nessa palavra tão preciosa e saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito soberano, ó Deus. Nos ajude a descansar nessa verdade, nos ajude a confiar, a crer, Senhor Deus, a viver confiando que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, ó Deus, sem dúvida nenhuma, mas nos ajude a caminhar nesse sentido, a confiar e a entregar diante do Senhor as nossas vidas. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, continue nos abençoando.